Nós celebramos com alegria a festa, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E que graça para nós, para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ter sido criada justamente nesse dia. A nossa paróquia nasceu sob a proteção da Virgem Maria, da Senhora da Assunção. Com certeza que ao longo desses 56 anos de sua caminhada, nossa paróquia foi protegida, acompanhada por Nossa Senhora. E nós temos a graça de tê-la como padroeira também da nossa paróquia, sob o título de Nossa Senhora de Fátima. Maria é para nós modelo de discípula fiel, aquela que sabe escutar os apelos de Deus, aquela que soube encarnar na sua vida o plano de Deus, o projeto de Deus. Hoje, sob a proteção, sob o olhar de Nossa Senhora, nós queremos bendizer a Deus por esses 56 anos da nossa paróquia. 56 anos de serviço, de testemunho, de anúncio, de diálogo, em vista da construção do reino de Deus. Essa história bonita da nossa paróquia foi escrita por padres, religiosas, desde a sua criação, desde o seu início. Nós tivemos a graça de contar com as religiosas da congregação, as irmãs da congregação da Caridade de Ottawa, e de tantos cristãos leigos e leigas. Então, a vida da paróquia, as comunidades, as pastorais, as suas organizações, enfim, tudo isso foi feito, foi escrito em mutirão, porque igreja é isso. Igreja é comunhão e participação. A vida da comunidade, ela acontece assim. E quando se tem comunhão e participação, ali nós temos então uma comunidade madura. É sinal de uma comunidade madura quando nela tem a comunhão, a participação. Deus seja louvado pela vida, pela caminhada da nossa paróquia. Sabemos que a bondade de Deus elevou Maria, sua mãe, ao céu. É aí que está a diferença entre Assunção e Ascensão. Na ascensão de Jesus, ele sobe ao céu por sua força própria. Já na Assunção de Maria, ela é elevada ao céu, não por sua força, mas pela graça de Deus. Maria já participa plenamente do mistério pascal de Cristo. Por isso tem sentido hoje destacar ali o círio pascal aceso, mostrando tanto que Maria já participa plenamente da Páscoa, do mistério pascal de Jesus. É importante perceber em Maria a sua opção para não ir da linha do Deus quis assim e ele fez. Ela tomou a decisão
de colaborar com Deus e foi livre a sua decisão. Isso é muito importante, porque Deus não impõe, Deus propõe. Maria poderia ter recusado, ter dito não. Então, livremente, por decisão dela, ela disse sim ao chamado de Deus. Deus chama, Deus propõe. A resposta é nossa, uma resposta livre, consciente, generosa e responsável. Portanto, na liberdade, ela se fez doação, entrega. E é aí que Deus age e encontra refúgio. Trecho da primeira leitura, o primeiro livro das Crônicas, nos fala da arca, símbolo da presença de Deus. A arca da aliança é transportada com alegre e solene liturgia para o lugar determinado em Jerusalém. É levada ao céu. Maria é a imagem da arca da nova aliança, pois carregou em seu ventre o Filho de Deus. Ao ver sua mãe sendo felicitada por tê-lo gerado e amamentado, Jesus responde: serem muito mais felizes os que acolhem e vivem a palavra de Deus. Como a primeira e mais fiel discípula do Filho, Maria é duplamente feliz por ser ao mesmo tempo mãe e seguidora. Durante a vida de Jesus, ela o acolheu e o seguiu até o fim. Ela estava de pé na cruz, representando aqueles e aquelas de todos os tempos que são fiéis a Deus até o fim. Agora, na glória, os dois vivem a alegria da missão cumprida. Quem foi de Deus aqui na terra, será dele lá na eternidade. Maria foi de Deus, toda do seu povo. Por isso agora então, ela é toda de Deus também lá na eternidade. No Evangelho de São João, Jesus diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Maria faz da sua vida a casa da Trindade Santa e Bendita, através do acolhimento da palavra libertadora e salvadora do Pai. Ninguém melhor do que Maria soube acolher a palavra. Como diz o evangelista Lucas, quando ela não entendia, ela meditava no seu coração. Ela procurava discernir o que Deus estava querendo dizer. Maria fez da palavra de Deus a sua palavra. A palavra de Deus encontrou entrada, digamos, franca na vida de Maria. Por isso, toda a devoção mariana deve nos levar a esse apreço, a essa atenção para com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ter centralidade na nossa vida. Por isso que nada na vida da comunidade deve estar desligado, desvinculado da palavra de Deus. Então, Maria é aquela que nos convida a esse acolhimento, a essa vivência da palavra de Deus. Feliz não é apenas aquele e aquela
que ouve a palavra de Deus, mas também aqueles e aquelas que vivem a palavra de Deus. Portanto, a palavra deve estar na nossa mente, a palavra deve estar na nossa boca, na nossa vida, no nosso coração. Assim foi com Maria, assim também deve ser com cada um, com cada uma de todos nós. A festa de hoje é sinal do que Deus prepara para os que são capazes de amar e servir, para os que acolhem e vivem a sua palavra. É a antecipação do Deus que quer doar a plena felicidade. Se queremos, a exemplo do Filho de Deus e de Maria, ir para o alto, precisamos olhar para baixo, para os que sofrem, e tomando-os pela mão, iniciar o caminho da redenção. Então, se nós queremos ir para o céu como Maria, então precisamos olhar para baixo, sermos solidários com os sofredores, sofredoras, com os pobres, com os injustiçados. Nós também queremos destacar hoje o 7º dia de falecimento de Dom Pedro Casaldáliga, pastor, profeta, poeta, homem apaixonado por Deus, pela sua palavra, pelo seu reino e cheio de compaixão para com os pobres, os povos indígenas, os sem terra, os injustiçados. Este homem que foi de Deus e dos pobres, dos povos indígenas, dos sofredores e sofredoras aqui na terra, agora é de Deus lá no céu com toda certeza. Ele está lá junto com Nossa Senhora. Dom Pedro Casaldáliga deve ser modelo para todos nós também. Então, se nós queremos ir para o céu, nós também precisamos de sermos apaixonados pelo reino, pelo evangelho, e cheios de compaixão pelos mais pobres, pelos mais necessitados, por aqueles que muitas vezes são considerados massa sobrante. E hoje também a igreja no país está em oração pelo Brasil, pela vida. Nós bendizemos a Deus pelo pacto pela vida e pelo Brasil. Esse pacto foi lançado num período em que o Brasil se deparava com o agravamento da pandemia, assinado em 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa querida CNBB, assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil, impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para clarear os caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira precisa com urgência para construir o novo tempo. Pacto quer dizer aliança, sentar à mesa. Então, a igreja, CNBB, com outras entidades da sociedade civil, fizeram então esse pacto em favor do Brasil, em favor da vida. E esse pacto também pela vida vai de encontro com a campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade, vida, dom e compromisso. O Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de todos, especialmente de governantes e representantes do povo,
o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. Não podemos ficar só lamentando, só criticando, mas temos que apresentar soluções. Então, esse pacto pela vida, pelo país, apresenta soluções para o enfrentamento dessa crise que nós vivemos, a crise sanitária, econômica, social e política. A hora é grave e clama por liderança ética, arrojada, humanística, que ecoe um pacto firmado por toda a sociedade, como compromisso e bússola para a superação da crise atual. Por isso, hoje, nos unimos para conclamar que todos os esforços, públicos e privados, sejam envidados para que ninguém seja deixado para trás nesta difícil travessia. Não é justo jogar o ônus da imensa crise nos ombros dos mais pobres e dos trabalhadores. É fundamental que o Estado brasileiro adote políticas claras para garantir a saúde do povo, bem como a saúde de uma economia que se volte para o desenvolvimento integral, preservando emprego, renda e trabalho. É urgente a formação deste pacto pela vida e pelo Brasil, que ele seja abraçado por toda a sociedade brasileira em sua diversidade, sua criatividade e sua potência vital. A primazia do trabalho deve prevalecer, a primazia do trabalho sobre o capital, do humano sobre o financeiro, da solidariedade sobre a competição. Então, que este pacto pela vida, pelo Brasil, seja realmente assumido por todos os homens e mulheres de boa vontade. É pela solidariedade que nós venceremos todas as injustiças. É através da solidariedade que vamos vencer essa crise em que atravessa o nosso país. Que a Virgem Maria, a Senhora da Assunção, reze por nós, reze pelo nosso Brasil. Reze para que todos possam se unir, né, em favor deste pacto, desta aliança, para salvar vidas, para salvar também o nosso país. Que Nossa Senhora também reze pela nossa paróquia, para que ela possa continuar firme na sua caminhada. Que nós possamos vencer a indiferença, o comodismo, e que possamos entrar de cheio também nesse pacto pela vida, pelo Brasil, e que continuemos nossa caminhada evangelizadora, marcadamente missionária.